Boa noite, pessoal. Nós gostaríamos de inicialmente agradecer a participação de cada um que está já neste momento conosco, nesta live, nesse webinar. Mais um Qualificáveis e desta vez de forma conjunta para a postura comercial e o frango de corte do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante para a nossa avicultura do Espírito Santo, que está relacionada aos antimicrobianos. Nós iremos tratar aí do uso racional e substituição, um caminho sem volta. Antes de eu apresentar o palestrante e a gente já seguir para a apresentação do tema, eu gostaria de cumprimentar a todos aí que já estão presentes. Nós temos 30 pessoas na live participando. Cumprimentar aí a Rebeca, o Chester, a Tereza, o Gabriel Silva Braga, o Ederson Jacob, o diretor da Copeave, o Nelson, o Altemir, o Marcos, o Everton, o Tarcísio, enfim, já tem uma turma boa aí para nós discutirmos esse tema que é bastante relevante. Nós temos hoje o apoio da Biocamp, né, que trouxe para nós o médico veterinário Paulo Martins, né? Ele é diretor técnico da Biocamp Laboratórios Limitada, médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo em 1976. O restante do currículo, do vasto currículo, ele pediu para nós não precisava listar, então nós vamos deixar também para a curiosidade aí dos participantes, quem não conhece, né, quem não conhece o Paulo Martins, e depois, se tiverem curiosidade, nós podemos fornecer os dados aí. Nós iremos seguir da maneira de costume, né, dos nossos webinários, das nossas webconferências. O Paulo fará a apresentação sobre o tema e a cada um de vocês que tiver interesse ou tiver necessidade de mandar alguma pergunta, algum questionamento sobre o assunto para o Paulo, pode enviar pelo chat do YouTube ou mandar pelo WhatsApp aqui da associação, 27 99942 2552. Né, que a equipe aqui vai filtrar as informações, talvez nós tenhamos alguma pergunta repetida, para que nós, ao final, então, possamos fazer as perguntas ao Paulo Martins. E antes ainda de nós passarmos ao Paulo Martins, nós queremos passar um vídeo institucional da Biocamp, a quem, de antemão, nós já agradecemos pelo apoio, pela disponibilidade em trazer o Paulo para falar sobre esse importante tema que foi demandado pelos associados da Aves, tanto da postura comercial quanto do frango de corte. Então, nós iremos passar para um breve vídeo. Há 20 anos, a Biocamp atua no mercado avícola nacional e internacional e cresce graças à busca permanente pela excelência de seus produtos e serviços, além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O laboratório de probióticos é constituído por uma das plantas mais modernas e segura das Américas, totalmente isolado da planta de produção de vacinas. Suas vacinas são referências no mercado avícola e atendem ao mais rigoroso controle de qualidade e isolamento. Conta com um laboratório de P&D localizado em área independente da área de produção de probióticos e vacina, com um moderno sistema de biosseguridade. Somos uma empresa que enxerga na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação a consolidação do mercado avícola. Biocamp, em prol da vida, naturalmente. Muito bem. Ok. Este é o vídeo institucional da Biocamp, a quem nós agradecemos. E já direto nós já passamos ao Paulo Martins. Paulo, nós estamos com público, 45 pessoas assistindo, sinal de que o público estava ansioso pela sua apresentação, né, pelo tema, e vamos em frente. As boas-vindas aí da Aves para você e mais uma vez muito obrigado aí por sua participação. Bom, boa tarde a todos, eu agradeço demais a Aves por esse convite e justamente num tema extremamente demandado pelos seus associados, pelos seus técnicos,
eu vejo nisso uma grande responsabilidade em tentar levar a nossa opinião, a nossa visão desse tema para esse time todo que está nos assistindo. Esse tema está corriqueiramente voltando devido à situação preocupante que as autoridades mostram com relação ao surgimento de bactérias multiresistentes a vários antibióticos. Então, vamos tentar rapidamente falar um pouquinho desse assunto. Estamos todos nós meio estressados, no meio de uma pandemia, nós já passamos por algumas epidemias, os que estão assistindo, Zika, chikungunya, influenza, que passa por aqui de vez em quando, a humana, a própria SARS no ano 2003, mas pandemia, da maneira que está passando, nós somos realmente os cobaias dessa pandemia. Os últimos que passaram por isso foi em 1918, lá com a gripe espanhola, correto? Vamos passando, então. Eu queria apenas mostrar um dado interessante. Há uma revisão sobre resistência antimicrobiana de 2014, e dessa revisão, esse quadro aqui é muito utilizado. Ele mostra no seu centro o número estimado de vítimas da bactérias resistentes, de infecções por bactérias resistentes, e cada círculo que vai passando um ano. Então, estima-se que hoje nós temos 700 mil pessoas que são vítimas, que morreram devido às bactérias resistentes, à resistência bacteriana, e nós chegaremos no ano de 2050 com até 10 milhões de pessoas vítimas deste problema. Somente para comparar, mais ou menos 8,2 milhões de câncer, 100 mil de cólera, 1,5 milhão de diabetes nesse momento, e nós estamos aqui com 700 mil neste momento, no ano de 2014, quando foi feita essa pesquisa. Esse número é alto ou não? Somente para se comparar, ontem, no Worldometer, o número de vítimas do mundo inteiro de Covid eram 702 mil. Então, realmente, é um número significativo de 700 mil por bactérias resistentes aos antimicrobianos, vítimas de resistência bacteriana, correto? Eu não gosto muito de falar nisso, entretanto, para vocês verem como é a mídia, ontem mesmo, num dos magazines mais lidos no mundo inteiro, apareceu exatamente no dia 4, olha aí, 2020, poderiam as bactérias resistentes aos antimicrobianos causar a próxima epidemia? Logo na capa de jornais, certo? Da revista Forbes, essa notícia. Então, para vocês verem que o assunto preocupa. E preocupa tanto que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde criou a Semana Mundial de Conscientização dos Antibióticos. Perfeito? E se repete anualmente agora. E um grupo tripartite, a FAO, a OIE e a Organização Mundial de Saúde, também criaram boletins para anunciar todas as áreas ligadas à cadeia de produção animal, que aqui estão representadas por 6 etapas, o assunto de resistência aos antimicrobianos, solicitando que as autoridades têm que agir agora para proteger a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Eu tomei apenas 3, para não cansar muito. Vou falar da parte de saúde animal, onde eles falam que adotar boas práticas de criação, e veja bem, protocolos de biossegurança, higiene e vacinação. E lá na última linha, os veterinários devem se manter atualizados sobre o programa de redução da resistência antimicrobiana. Esse é um assunto importante para nós que trabalhamos na cadeia de produção animal. Nós temos que nos reciclar nesse assunto. As entidades deveriam criar cursos para que a gente pudesse se reciclar nesse assunto. Na parte de produção de alimentos, novamente batem na mesma tecla. Protocolos de biossegurança, higiene e vacinação. Certo? E um detalhe importante,
está em letras minúsculas, aqui vocês não vão conseguir ler, mas o item número 2 aqui é: não use antimicrobianos para fins de promoção de crescimento. É duro, é difícil, mas as autoridades mundiais estão batendo nessa tecla, perfeito? E por último, com relação ao meio ambiente, tão falado meio ambiente, tão importante, né? Evitar escoamento de resíduos de antimicrobianos oriundos da produção animal diretamente para o meio ambiente. Então, as baias onde você tem que fazer o tratamento de água é muito importante para a produção de biofertilizantes e tudo mais, e tudo isso tem que ser muito bem estudado. E um detalhe importante aqui: para descarte, siga as orientações para descarte, tratamento e utilização de esterco como adubo orgânico. Eu estava vendo um material ontem que, como adubo orgânico, você necessitaria de 10 semanas de compostagem para você eliminar os resíduos de antimicrobianos e diminuir em até 99% as bactérias patogênicas. Ou seja, é um assunto complexo que nós vamos ter que lidar, aprender a lidar. No Brasil, existe um grupo denominado de Aliança de Proteína Animal, onde possui vários membros, desde a BPA, ao SINDAM, ao Sindicações e a outras entidades que visam estudar, implementar e atuar na educação, na reeducação da produção animal para a redução dos antimicrobianos. Nós esperamos realmente que esse grupo tenha sucesso nesse objetivo, porque, do contrário, quem vai acabar pagando a conta somos nós mesmos. Eu, infelizmente, vou ter que apresentar 2 ou 3 lâminas de trabalhos para mostrar aonde nós estamos, mais ou menos, nesse problema. Em 2015, apareceu, o Van Bockel apresentou um trabalho, e aqui eu estou falando apenas na parte de vermelho. Eles apresentam o trabalho de um mapa global de 228 países do consumo de antibióticos na pecuária. Eles estimam, de forma conservadora, o consumo total em 2010, o trabalho foi publicado em 2015, de 63 mil toneladas de antimicrobianos na produção animal. E eles projetam que, no ano de 2030, o consumo irá aumentar em 67%, quase o dobro no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, veja que nós estamos no olho do furacão, com os trabalhos sempre citando o Brasil, desde que nós somos um grande fornecedor, um dos mais importantes suppliers da cadeia de produção animal em todo o mundo. Nesse trabalho aparece um mapa onde se utiliza o consumo em miligramas por unidade corrigida de população animal, correto? E vocês veem que nós não estamos tão bem na fita. Existem aí algumas zonas onde a concentração, estamos chegando a uma dosagem média aí de antimicrobianos, certo? Poderíamos melhorar isso, existem condições para melhorar isso. Eu fiz uma pesquisa no dia 4, uma investigação, pesquisa é muito pesada essa palavra, uma investigação no Google Scholar, com esses termos: aves, bactérias potencialmente zoonóticas, resistência antimicrobiana, e eu pesquisei os trabalhos publicados de 2010 e 2020. Estão aqui os gráficos. Ou seja, os pesquisadores, os investigadores, nem sempre técnicos da área de produção animal, mas muita gente das universidades, médicos, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos, óbvio, veterinários, agrônomos, zootecnistas também, estão buscando esse assunto cada dia mais, produzindo trabalhos, produzindo pesquisa cada dia mais. Eu imagino que no final de 2020 nós devemos passar de 5.500 trabalhos. Perfeito? Eu pensei 2 trabalhos aqui. E eu prometo ser bem rápido em comentar esses 2 trabalhos. O primeiro é o padrão de resistência aos antibióticos de diferentes grupos filogenéticos de Escherichia coli isolados, vejam bem, de infecção do trato urinário humano e as colibaciloses aviárias, a correlação. Em vermelho nós vimos aqui. Existe uma hipótese que clones de Escherichia coli uropatogênicas presentes no intestino humano provém de via fecal-oral, da contaminação fecal-oral, né?
E as aves domésticas constituem um veículo candidato que transmite Escherichia coli de aves para humanos. Isso não é uma coisa boa para a nossa atividade. Essa não é uma conclusão boa para a nossa atividade. Então, nós temos que cuidar desse detalhe. O segundo trabalho, e o último, prometo não atrapalhar muito mais vocês com esses tipos de apresentação, é a Escherichia coli com um determinado código, certo? ST131H22, como um uropatógeno de origem alimentar. E olha o que está escrito aqui em vermelho na última linha. A sublinhagem de Escherichia coli, denominada ST131H22, se estabeleceu nas populações de aves ao redor do mundo e a carne de frango atua como fonte de exposição da infecção humana a esta bactéria. Eu esqueci de informar a vocês que eu deixei esse trabalho com o pessoal da Aves, e quem quiser buscar essa informação, ou lá na Aves ou comigo, pode também pesquisar, solicitar que eu possa disponibilizar essa apresentação. E outro detalhe importante, em todos os meus slides e na parte de baixo, em algum momento, está citada a fonte. Então, você pode, clicando, estabelecer o link diretamente com o trabalho e com a informação. Perfeito? Mas o que eu posso utilizar para substituir os antimicrobianos na produção avícola? Essa é a grande pergunta dos produtores, sejam ligados a grandes empresas, a grandes cadeias de produção, ou produtores independentes, produtores de ovos, aos técnicos, aos RTs desses produtores. O que utilizar? Como fazer? Bom, vocês talvez pudessem estar no meu lugar para falar em biosseguridade, ambiência, nutrição e manejo, porque esse é o dia a dia de vocês. Então, esse dia a dia de biosseguridade, ambiência, nutrição e manejo, vocês são os experts e poderiam mostrar os caminhos na prevenção das enfermidades, trabalhando com esses elementos. Obviamente que existem alguns outros, como as vacinas, os prebióticos, probióticos, os produtos de exclusão competitiva, os fitoterápicos, as enzimas, os ácidos orgânicos, formol e desinfetantes, e talvez alguns outros, cada vez mais outras moléculas novas que pudessem ajudar a gente a trabalhar sem utilizar os antimicrobianos. Todos eles são importantes. Todos eles têm a sua função. Eu devia destacar apenas que as vacinas são o primeiro elemento de proteção do animal, e nós vamos voltar a falar delas futuramente. Para buscar um treinamento, que é isso que nós precisamos voltar a trabalhar, a voltar a praticar, eu fui buscar no CDC, que é o Centro de Doenças, de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, da parte humana, certo? E eu tentei fazer uma adaptação num quadro que eles utilizam. O professor Paulo Lourenço, que vários de vocês conhecem, ele tem uma frase que eu sempre repito, que é muito importante. Na universidade, a gente aprende sempre, na parte de veterinária, quando os veterinários, a tratar. Os médicos querem tratar, os veterinários querem tratar. Mas a prevenção é muito pouco explorada. E eu vou tentar mostrar para vocês o que significa isso, essa frase do professor Paulo Lourenço. Então, nós temos na etapa 1 a prevenção das infecções, onde tem biosseguridade, imunização, ambiência, instalações, manejo e nutrição, tudo isso para prevenção da infecção, para prevenir a infecção, para evitar o uso de antimicrobiano. Cada um desses 6 pontos mereceria uma apresentação independente. E eu tenho certeza que nós temos colegas que poderiam fazer brilhantes apresentações de 1 a 2 horas sobre cada um desses temas, correto? O segundo ponto, a segunda etapa, é evitar a transmissão, isolamento do lote, a restrição de trânsito, como nós devemos trabalhar na via suja, via limpa, dentro da área de biosseguridade, o isolamento, como nós temos que, por exemplo, desenhar a nossa granja para que um lote, um galpão, um núcleo não pudesse transmitir a outro núcleo, outro lote, outro galpão. Então, a evitar a transmissão, esse é um ponto importante. Detectado o problema, como nós vamos evitar a transmissão através de restrição do trânsito? O terceiro ponto é identificar o agente. Muitas vezes a gente trata o lote com um antibiótico de largo espectro e, com isso, nós estamos criando cada vez mais bactérias resistentes. Não por baixas doses, ao contrário.
Isso é muito importante que se diga. Nós criamos bactérias resistentes com altas doses, porque nós selecionamos as bactérias que são sensíveis a baixas doses e vamos proporcionar ambiente adequado àquelas que têm um crescimento exuberante, até mesmo em altas doses. Dessa maneira, nós estamos favorecendo o crescimento das bactérias. Última etapa é a etapa do uso de antimicrobianos. Qual é a via de aplicação, a duração do tratamento, período de retirada, consequências, qual é a farmacodinâmica do produto, certo? Se ele é tempo dependente, se ele é concentração dependente, isso tudo quem tem que saber, quem tem que ser treinado, ou voltarmos a trabalhar, são os próprios veterinários. Essa parte é exclusiva do médico veterinário. Infelizmente, em algumas situações, a gente esquece de tudo isso que está aqui embaixo e simplesmente passa diretamente a medicar o lote, porque é a maneira mais fácil de eu enfrentar o problema. Não vou trabalhar com nenhuma parte desses 10 itens anteriores. Eu simplesmente, quando tiver um problema, eu vou medicar o lote. E com isso nós estamos aumentando a concentração, a presença de bactérias resistentes no meio ambiente. Eu costumo dizer que isso é um murro em ponta de faca, certo? Eu queria apenas, como eu havia prometido no começo, voltar a falar aqui da etapa número 1, da parte de imunização dos plantéis. Todos vocês conhecem perfeitamente o sistema imune das aves, o sistema imune primário, o sistema imune secundário, e o sistema imune primário, a bolsa e o timo, elas têm um tempo de vida. Elas acabam desaparecendo com o tempo. A bursa, a atividade dela desaparece ao redor de 10 semanas, e o timo, quando começa a aparecer a maturidade sexual das aves, dependendo da poedeira ou matriz, varia um pouco, também a atividade do timo vai desaparecendo, vai diminuindo até o desaparecimento. O que resta é o trato digestivo da ave. E todo o trabalho, uma grande parte do trabalho de produção de anticorpos vai ser desenvolvida no trato digestivo dessas aves. E nós temos que cuidar desse trato digestivo das aves como se fosse um porta-joia. Muito, muito bem. Nós vamos gastar alguns slides falando nesse detalhe. O trato digestivo, ele tem mais ou menos, se a gente conseguisse abri-lo e expor cada uma das microvilosidades, nós íamos ter 50 metros quadrados. E ele é o maior meio de contato do meio externo com o meio interno das aves. Ele representa um dos mais importantes órgãos do sistema imune, certo? É denominado de GALT, tecido linfóide associado ao tubo digestivo. Em inglês é Gut Associated Lymphoid Tissue. 70% das células produtoras de imunoglobulinas estão localizadas aí. 70%. Um trato digestivo que não está bem, que ele não passa por bons momentos, ele não vai conseguir dar a resposta necessária a todas as vacinas que nós utilizamos. Então, é importante eu tratar bem esse trato digestivo. Portanto, ele é uma importante via de imunização com os antígenos vivos, sobretudo pela imunidade de mucosas, e existe uma grande correlação. Existem alguns colegas nossos que falam que existe uma grande correlação, principalmente em poedeiras comerciais, entre a qualidade intestinal e enfermidades respiratórias. Quando o intestino está ruim, as aves apresentam um elevado probabilidade de quadros respiratórios. Então, no seu dia a dia, procure verificar, a ave está com problema respiratório, procure verificar como está o intestino dessas aves. Enquanto vocês não corrigirem o intestino, vai ser muito difícil vocês corrigirem os problemas respiratórios reincidentes nessa granja, ok? Vou gastar também 4 slides, não vou ler tudo, não se preocupem, mas para que esse material vocês vão receber e vão poder ler com calma em suas casas, no seu escritório, no seu trabalho, todo esse material. Na última edição da Bíblia, chamada Disease of Poultry, a 14ª edição, aliás,
A Bíblia Nacional, Doença das Aves da FACTA, também ficou pronta há menos de um mês, a última edição, 2020. Mas nessa última edição do Disease of Poultry, no capítulo de colibacilose, e isso eu vou fazer questão de ler para vocês. A Escherichia coli é um habitante comum do trato digestivo das aves, onde atingem concentrações de 1 milhão de unidades formadoras de colônia por grama de conteúdo intestinal. Elas vivem aí. Elas estão aí há mais de 150 milhões de anos. Nós não vamos conseguir tirá-la daí. Por outro lado, nessa parte verde aqui, ela tem a presença benéfica da Escherichia coli no trato intestinal inferior, auxilia no crescimento e no desenvolvimento das aves, do órgão e das aves, inibindo o crescimento de outras bactérias, por exemplo, salmonela. Não é o Paulo Martins que está falando isso, é a Bíblia da avicultura chamada Disease of Poultry. Além disso, em aves normais, 10 a 15% dos coliformes intestinais podem pertencer a sorotipos potencialmente patogênicos, e eles vivem aí em equilíbrio com os comensais, com os outros, sem nenhum problema. E na Escherichia coli do trato intestinal pode consistir num reservatório de fatores de virulência, resistência antimicrobiana. Portanto, nós não vamos conseguir tirar essa Escherichia coli do trato digestivo com o uso de antimicrobianos. Nós vamos ter que conviver com elas. Como? Mantendo-as em equilíbrio, não desequilibrando a microbiota do trato intestinal. Vamos passar para outro agente que nós tememos, que são os famosos Clostridiums, produtores das enterites necrótica, produtores das enterite ulcerativa, produtores da duodenite focal necrosante das poedeiras. Esses Clostridiums, a população normal deles, geralmente é inferior a 10 a quarta, 10 mil unidades formadoras de colônia por grama do conteúdo intestinal. Eles vivem aí há 150 milhões de anos. Nós não vamos conseguir retirá-los daí. Quando nós produzimos condições desfavoráveis para as outras bactérias e favoráveis para o crescimento de Clostridium, eles podem chegar a concentrações até a 10 a sétima, 10 milhões, ou até a 10 bilhões de unidades formadoras de colônia por grama de fezes nas aves doentes. E o que propicia esse crescimento? Inúmeros fatores, entre eles coccidiose, dietas ricas em proteínas digeríveis, os polissacarídeos não amiláceos. Portanto, a nutrição que nós trabalhamos pode favorecer. O nutricionista tem um papel fundamental, então, para nos ajudar a controlar o Clostridium do tubo digestivo das aves. Eu não quero eliminá-lo, eu não posso e eu não consigo eliminá-lo com antibióticos. Um outro resumo, publicado pelo Ducatelli e o Philip Van Immersel, no Avian Pathology de 2011, mais ou menos repete aquilo que nós falamos. O intestino das aves contém grandes quantidades de Clostridium perfringe, até a 10 milhões, de 1 milhão até a 100 milhões de unidades formadoras de colônia, em galinhas com problemas. Mas em aves saudáveis, ele pode chegar até a 10 a quinta. Em aves saudáveis. Portanto, eles estão aí. Perfeito? Vamos adiante, então. Vamos passar essa parte e vamos falar dos principais usos de antimicrobianos em avicultura, que é justamente o foco da nossa apresentação, como a gente tentar evitar este uso. Eu vou falar de algumas condições, não de todas as condições, óbvio, para que a gente possa depois estabelecer um nível de discussão após terminado a apresentação. Existem 3 condições onde nós classificamos o uso de antimicrobianos: pelo estado sanitário do plantel, pela dose de antimicrobiano utilizada e C, pela duração do tratamento. Com base nesses 3
itens, nós temos, então, os antimicrobianos utilizados como melhoradores de desempenho, como preventivos, como metafiláticos, como terapêuticos. Metafiláticos, hoje, em avicultura, não se usa mais, porque antigamente se utilizava na parte de coccidiose, onde a gente dava pequenas doses de antibióticos, no caso de alguns antiparasitários, sulfas até, quimioterápicos, amprólio, para que mantivéssemos essa ave em um baixo nível de infecção, e ela ia ganhando imunidade. Mas isso não se utiliza mais. Hoje você tem as vacinas, e cada vez mais para a própria frangos de corte. As vacinas estão entrando em atividade, entrando em uso. Correto? E os medicamentos terapêuticos, esses sim, esses são o que nós nunca vamos deixar de utilizar, porque no momento que um plantel fica doente, é obrigação, é dever de conduta do médico veterinário tratar esse plantel. Falando em melhoradores de desempenho, o próprio Ministério da Agricultura, devido a pressões internacionais, devido à pressão de consumidores, eles vão produzindo materiais para mostrar os produtos que são seguros para ser utilizados e retirando aqueles produtos que são utilizados também na medicina humana e que não deveriam ser utilizados na área de produção animal, correto? E aí está o quadro, ainda nós temos pelo menos 6 produtos, 7 produtos, a vilamicina, bastracina, enramicina, flavomicina, alquinol e virginamicina, que podem ser utilizados como melhoradores de desempenho. O Ministério da Agricultura, sem dúvida nenhuma, é um elemento importante nessa área, ele faz consultas periódicas a esse respeito, correto? É possível produzir sem o uso de antimicrobianos, promotores de crescimento? É um trabalho publicado aqui pelo Eduardo Leffer, no Simpósio Brasil-Sul de Avicultura, em 2019, onde ele mostra as diferenças do ano de 2018, quando ele trabalhou sem promotor de crescimento, e 2017, com promotor de crescimento. Você vê que eles conseguiram, através, não simplesmente de retirando os promotores de crescimento, mas de uma série de atividades, espaçamento entre lotes, compostagem de cama, uma série de coisas, melhora do manejo do plantel, melhora da ambiência, eles conseguiram, então, reduzir a conversão alimentar em 49 gramas, ganhar 2,5 gramas de GPD por dia, certo? Diminuir a mortalidade e redução de gastos com tratamento das enterites. Uma das principais enfermidades onde utilizamos os promotores de crescimento para evitar problemas é nas enterites necróticas. Voltando a explicar, o Clostridium ele está dentro do tubo digestivo das aves. Eu preciso de alguma condição dessa que favoreça a sua multiplicação, o seu crescimento exponencial. E aí ele entra num estágio que a gente chama de quorum sensi, e ele começa a produzir toxinas. Enquanto ele não atinge esse estágio de quorum sensi, ele praticamente não produz quase nada de toxinas. Portanto, se eu controlar bem esses fatores, estresse, micotoxina, uma excelente imunidade de gumboro, de anemia, coccidiose, qualidade de cama, qualidade nutricional e evitar a desbiose, dificilmente eu vou ter problema com esse Clostridium. Ele vai continuar convivendo dentro do tubo digestivo sem nenhum problema. O Dr. Stephan Collett, da Universidade da Geórgia, ele tem uma teoria bastante interessante, que é de semear, adubar e capinar o trato digestivo das aves. Como? Semear com produtos de exclusão competitiva, adubar com pré-bióticos e capinar com ácidos orgânicos e fitobióticos. Outros produtos poderiam ser incluídos aqui. Eu simplesmente citei alguns que são os mais utilizados hoje. Amanhã podem ser outros produtos, mas mais ou menos para manter
o trato digestivo, o equilíbrio da microbiota em eubiose, conhecido como eubiose, que é o equilíbrio da microbiota. Perfeito? Como nós temos aí na nossa assistência um grupo de pessoas importantes que trabalham com poedeiras comerciais, eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa das enterites das poedeiras comerciais, que é conhecida como a duodenite focal necrosante, ou enterite focal duodenal necrosante, também mencionada no livro da Doença das Aves, essa última edição de 2020. Perfeito? Essa duodenite focal necrosante, ela é silenciosa. Ela não produz mortalidade aguda, ela não produz nenhum outro grande sintoma. Vocês vão receber esse trabalho, esse material, e vão poder ler todos os quadros através do quais ela se manifesta. Mas uma das coisas importantes, diminuição de peso do ovo, diminuição de produção, desde diminuições discretas de produção, certo? Esse é um exemplo clássico. Quem me deu esse exemplo foi um cliente. Não fui eu, não foi nenhum instituto de pesquisa. Esse cliente ele usa o probiótico, ele usa sistematicamente macrolídeo para controlar MG e MS na granja de postura dele. Então, a cada 30 dias ou a cada 60 dias, ele usa uma dose de macrolídeos, 4, 5, 6 dias de macrolídeo para controlar MG e MS na granja dele. Olha o estado do trato digestivo dessas aves no final do tratamento com macrolídeos. Depois do tratamento, 3 dias de probióticos na água que ele utilizou e fazendo novamente a necrópsia depois de 7 dias, olha a diferença. As fotos não têm uma qualidade excepcional porque foram feitas pelo cliente, mas no intuito de me ajudar, no intuito de colaborar, principalmente nessa época de pandemia, onde a gente não pode visitar a granja dele. Isso não faz um mês que ele mandou isso para mim. Então, veja a qualidade dos 2 intestinos, simplesmente no intestino que estava em disbiose e entrou em eubiose novamente. E depois de 7 dias, como a recuperação da mucosa intestinal das aves de postura é um pouquinho mais lenta que em frango de corte, mas depois de 7 dias, esse tecido, existe algumas lesõezinhas ainda, se a gente colocar bem a atenção, mas melhorou completamente, mudou completamente o trato digestivo dessas poedeiras, perfeito? Tem uma comparação mais de perto dos dois lados, mostrando, então, que um probiótico não foi corrigiu o problema produzido por um antibiótico para controle de MG e MS nessa granja. Ok? Então, ele pode ter controlado o MG e MS, mas ele realmente produziu uma lesão bastante grande no trato digestivo dessas aves, produzindo perdas talvez muito maiores que um MS poderia produzir, por exemplo. Outra parte profilática que a gente pode trabalhar substituindo os antibióticos, os antimicrobianos, são nas medicações de impintos na primeira semana, poedeiras e reprodutoras, aquela medicação Impulse. Acabamos de falar daquela medicação Impulse para controlar algumas bactérias patogênicas, como salmonelas. Você jamais vai conseguir controlar salmonelas com antibióticos. Entendam essa frase. Jamais vocês vão conseguir controlar salmonela com o uso de antibióticos. Ou micoplasma com o uso de antibióticos. Perfeito? Então, profiláticos, vamos conversar um pouco a esse respeito. Como controlar infecções perinatais e mortalidade iniciais sem uso de antimicrobianos? Há 150 milhões de anos, o ovo sai pela cloaca das aves. Não há outro orifício para sair o ovo que não seja a cloaca. E a cloaca faz parte de 3 sistemas: digestivo, excretor e reprodutor. Eu posso reduzir a presença de bactérias patogênicas ou oportunistas, patogênicas como salmonelas, ou oportunistas como Escherichia coli, como proteus, como pseudomonas, na casca do ovo, se eu mantiver uma microbiota saudável no trato digestivo dessa reprodutora ou de uma poedeira.
Eu vou traçar aqui um paralelo dos mamíferos, que a microbiota se forma a partir do nascimento, adquirida da mãe através do canal do parto, seja em qualquer animal mamífero, seja no homem, através das secreções vaginais, das fezes, da saliva. No caso da poedeira comerciais, como esse pintinho adquire a microbiota? Quando ele pica a casca do ovo, ele começa a respirar todas as bactérias que estão ali embaixo no ninho, no campo, certo? E ele come as fezes da mãe, adquirindo a microbiota da mãe. E no caso da avicultura industrial, onde as matrizes colocam os ovos, eu desinfeto, vai para o incubatório, eu desinfeto novamente, desinfeto as máquinas, procuro ter a maior higiene possível na sala de pintos, no sistema de vacinação, e quando essa ave chega na granja, ela vai pegar uma microbiota completamente errática, que não pertence à mamãe dela. Como eu faço isso? Certo? E além do que, esse pintinho pode nascer com o umbigo aberto, graças a temperaturas altas na máquina de incubação. Infelizmente, ainda nós temos máquinas de incubação de estágio múltiplo, e esses dois ambientes são encontrados com frequência dentro da ave. Produzindo o quê? Produzindo nascimento de pintos com umbigos abertos. Umbigos abertos, via de entrada de bactérias normais que estão lá. Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, elas sempre estiveram lá, mas se eu estou com o umbigo aberto, elas vão entrar pelo umbigo, certo? E vão produzindo infecções, septicemias e mortes. Como diminuir a infecção perinatal, então? As medidas são fundamentais e bem simples. Primeiro, introduzir o pré-aquecimento uniforme e eficiente nos ovos antes da incubação. Segundo, manutenção constante das incubadoras. Terceiro, e aí cabe a nós, restabelecer de imediato o equilíbrio da microbiota normal da reprodutora. Eu posso restabelecer esse equilíbrio da microbiota da reprodutora e aplicar produtos de exclusão competitiva, probióticos, nos pintos ao nascimento. Quanto mais precoce, melhor. E, por último, devido ao tempo, nós não podemos falar muito, uma outra maneira de evitar o uso de antibióticos terapêuticos é fazendo aquilo que nós falamos anteriormente, imunização dos plantéis. Perfeito? Então, o tifo aviário e micoplasma galicéptico, existem muitas empresas que trabalham com tratamentos preventivos e curativos com antimicrobianos. E aí nós vamos ter que ler. Deve-se fazer todo o possível para erradicar o tifo aviário e o micoplasma galicéptico da granja. A biosseguridade é a primeira e melhor ferramenta ao nosso alcance. O tratamento com antimicrobiano deve ser a última opção emergencial, né? A infecção não se elimina com o uso de antimicrobiano, somente os sintomas, no caso do micoplasma, e você vai reduzir a mortalidade no caso do tifo aviário, e ainda assim temporariamente. Ainda não foi encontrada nenhuma droga ou combinação delas capaz de eliminar a infecção por esses agentes em lotes tratados. A maioria dos estudos indicam que, apesar do tratamento, um número elevado e significativo de aves infectadas permanece no lote, convertendo-se em portadores, fontes de infecção para toda a vida, mostrando que os antimicrobianos, nesse aspecto, não são o caminho ideal para controlar essas infecções. E um outro problema complicado, quando eu uso esses produtos em poedeiras comerciais, eu vou ter, por exemplo, depois do tratamento com tirosina, eu vou encontrar na gema do ovo, 7 dias ainda, vou encontrar níveis significativos de tirosina. E eu vou dar, de graça, no ovo comercial, para o consumidor, 55 microgramas por cada quilo de ovo de tirosina. Quando eu trabalho com oxitetraciclina, até 12 dias, eu estou colocando antibiótico na gema desse ovo, correto? Nós temos que lembrar que nós produzimos ovos não para nós produzimos para um consumidor final. Nós temos que ter responsabilidade com esse consumidor final. Se nós não tivermos responsabilidade, a mídia vai encontrar qualquer dia esse caminho para indicar que nós temos que ter responsabilidade.
Por último, para tifo aviário e micoplasma gallicéptico, as vacinas constituem as melhores ferramentas para controle. Alguém pode me perguntar, mas nós não temos ainda vacinas altamente eficientes ou de uso tão frequente para MS, para Mycoplasma sinovii. Ainda não temos. Eu espero que em breve a gente tenha. Por enquanto, vamos trabalhar controlando aquilo que produz 99,9% das perdas, que é o Mycoplasma gallicéptico. Depois do Mycoplasma sinovii, nós vamos ter que trabalhar através de biosseguridade, isolamento, por enquanto a gente espera as vacinas, correto? Muito bem, pessoal, eu estou ainda no limite do meu tempo. Eu queria comentar com vocês o seguinte. Nós estamos no cardume aí, navegando no cardume. Aquele técnico que procurar entender, conhecer melhor a parte de farmacodinâmica, farmacocinética, aplicar melhor as medidas de prevenção, vai ser aquele que vai se destacar. Ele vai sair do bando, perfeito? E, com isso, eu encerro dizendo que o uso de antimicrobianos, o uso racional e substituição é um caminho sem volta, que foi justamente o título da nossa apresentação, ok? Era isso, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Nélio, escutando aí? Muito bem, Paulo. Ok. Boa apresentação. Temos algumas perguntas. Só para a gente constar, nós estamos exatamente nesse momento com 70 pessoas assistindo, um público muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. E eu vou pedir para você, então, tirar a apresentação, porque Okay. aí nós podemos passar para as perguntas que estão sendo passadas para nós. Ok. Vamos lá. Paulo, existe uma tendência em culpar a produção animal pela existência de bactérias importantes para a saúde humana. Qual é a real parcela de responsabilidade da produção animal nesse caso? Fantástica pergunta, excelente pergunta. Num dos trabalhos que nós mostramos, mostra-se perfeitamente que você tem bactérias com o mesmo perfil na parte humana e na parte veterinária, certo? Na parte de produção animal. E um outro detalhe importante, alguns trabalhos mostram que essas bactérias patogênicas, resistentes aos antimicrobianos, elas caminham na árvore de produção, na pirâmide de produção animal, da reprodutora avó para a reprodutora, da reprodutora para o produto final, que seja o frango de corte, para a poedeira. É muito difícil estabelecer qual a parcela de culpa de cada um. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a parte humana melhorou bastante de 10 anos para cá no que diz respeito ao controle de uso de antimicrobianos dentro dos hospitais. Em todos os hospitais hoje tem uma equipe que trabalha nesse aspecto, correto? De controle de uso de antimicrobianos. O que eu poderia dizer a você é que cada um tem que trabalhar no seu quadrado. E o nosso quadrado é este, justamente a produção animal. Então, vamos cada vez mais nos dedicar a controlar as bactérias, a transmissão de bactérias resistentes para o consumidor. Existem alguns trabalhos também, eu não coloquei, onde você tem bactérias altamente resistentes, isoladas de produtos finais, como carne, como de ovos e tudo mais. Portanto, o ideal seria nós reduzirmos essas bactérias, para evitar que, em qualquer momento, algum pesquisador possa inferir que nós estamos contaminando o consumidor final. Ótimo. Mais uma pergunta. Diferente da medicina humana, em que existem restrições e controles no uso de antimicrobianos, na medicina veterinária existe uma grande facilidade em adquirir e usar antimicrobianos. Qualquer um prescreve, qualquer um compra, qualquer um usa. O que você pensa sobre isso, Paulo? Eu acho, sem dúvida nenhuma,
Algo que deveria ser melhor controlado, não resta a menor dúvida. Por quê? Como eu disse na apresentação, o uso terapêutico deveria ser facultado ao médico veterinário. E nós não podemos deixar de pensar que a nossa profissão é para cuidar dos animais. O animal enfermo tem que receber um tratamento. Um animal enfermo, nós temos que diminuir a mortalidade, as dores desse animal, e o veterinário tem que trabalhar, tem que ser facultado a ele trabalhar com os antimicrobianos. Porém, aos médicos veterinários, e não simplesmente a qualquer pessoa que passe numa loja e compre o produto para trabalhar. Aquele grupo, Aliança para o Uso Racional dos Antimicrobianos, que é formado por várias instituições aqui no Brasil, ele está tentando se formar de maneira que ele possa ter um pouco mais de poder e criar, apoiar, sugerir medidas ao Ministério da Agricultura. Eu acredito que isso vai ser impulsionado diante dessa pandemia violentamente pelo Ministério da Agricultura. Eu acredito que isso vai acontecer, ok? Ok. Paulo, sobre os produtos substitutos dos antimicrobianos, existe uma gama de opções, como foi citado. Diante dessas opções, alguns produtores ficam em dúvida sobre qual usar. Qual seria a sua orientação para que o produtor chegue a uma definição de qual o melhor produto para o seu caso? É muito simples. Toda vez que ele for utilizar um produto, ele deve estabelecer junto ao fornecedor dele um protocolo de uso. Eu vou, então, começar a utilizar o seu produto nessas condições, um documento, certo? Um protocolo, que tenha começo, meio e fim, onde ele vai aplicar o produto, ele deve receber acompanhamento da pessoa que está fornecendo o produto, e eles têm que fazer a análise conjunta, tanto dos dados zootécnicos, como os dados também clínicos dos animais. Mediante esse protocolo de trabalho, fica muito fácil para o produtor analisar a qualidade de cada produto. Não adianta simplesmente ele misturar 3 ou 4 produtos e não ter nenhuma condição de avaliar nenhum. Tem que ter método, e as empresas que estão fornecendo esses produtos, sejam ácidos orgânicos, sejam pré-bióticos, sejam probióticos, sejam simbióticos, sejam as enzimas, têm técnicos altamente capacitados que podem trabalhar com protocolos junto ao produtor. Então, o achismo já não compete mais à nossa atividade. Nós temos que trabalhar com protocolos, onde nós temos começo, meio e fim. E no fim nós vamos analisar quais foram os benefícios e qual foi principalmente o retorno do meu investimento. Eu investi R$1, quantos reais eu vou recuperar no final? Okay? Qual o custo médio de uso do probiótico e do prebiótico em poedeiras? É bastante baixo se comparado ao que os benefícios que pode trazer. Esse é é muito importante. Eu tive um patrão numa granja chamada Granja IP, o senhor Diego Fracasso, que quando eu sugeria algum produto para ele, ele nunca perguntou para mim, nunca, quanto eu vou gastar. Ele sempre perguntou para mim quanto eu vou ganhar se eu utilizar esse produto. E é por aí que eu acho que nós temos que trabalhar. Quanto eu vou ganhar utilizando? Eu faço um investimento de eu faço investimento de R$5 por tonelada tratada de um probiótico, eu tenho que saber que eu vou ter que ganhar pelo menos 5, 6, 7, 8, 9 vezes esse investimento, correto? Logicamente, alguns produtos você não vai medir pelo retorno zootécnico, e sim você vai medir por qualidade, por sanidade, quanto ele me reduziu de salmonela. Perfeito? Então, quanto me reduziu de uso de antimicrobianos também. E no caso de poedeiras comerciais, isso é evidente. Quando eu trabalho com essa gama de produtos que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, é impressionante a redução de uso de antimicrobiano nos plantéis de postura comercial. Então, eu acho que vale a pena vocês buscarem o seu fornecedor, chamarem, sentarem com ele, montarem um protocolo de começo, meio e fim de análise. Paulo, qual a sua opinião sobre o uso de probióticos nos incubatórios?
é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, o uso de probióticos em incubatório. Por quê? Porque cada vez mais esse frango vive em maior quantidade de estresse. E cada vez mais, para ele atingir 2 quilos de peso, eu vou ter uma idade cada vez mais precoce. Então, eu tenho que premiar esse frango, eu tenho que colonizar esse trato digestivo dessa ave o mais rápido possível. Quando ele chega na granja, ele já está com 24, 36 horas de nascido. Então, eu tenho que trabalhar logo ao nascimento, em spray no incubatório, correto? Com probióticos, sejam poedeiras comerciais, sejam frango de corte. Isso vai proteger esses animais contra infecções precoces de salmonela e uma série de outros patógenos que causam prejuízo nos plantéis. O Paulo, aqui no chat do YouTube, o Marco Necoletti, ele colocou o seguinte: o FDA trouxe um dado estarrecedor em 2019, de que 2 milhões de pessoas adoeceram por bactérias ultra resistentes nos Estados Unidos e 23 mil vieram a óbito. Marco Antônio Nicoletti, um colega do Rio Grande do Sul. Marco Nicoletti, né? Certo, do meu colega do Rio Grande do Sul. Opa. Um grande abraço ao gaúcho aí, a todo o Rio Grande do Sul. Um detalhe importante, esses dados, como nós mostramos lá no começo, existe uma estimativa de 700 mil mortes no mundo por bactérias resistentes aos antimicrobianos. Então, já existe, entre aspas, uma epidemia dessas mortes. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer a parte dos médicos, não. Fazer a nossa parte. O que compete ao nosso quadrado. Os médicos trabalham no quadrado deles, a indústria de produção de alimentos trabalha no quadrado deles, e nós, técnicos de campo, trabalhamos no nosso quadrado, tentando, no nosso quadrado, reduzir a transmissão de bactérias ultra resistentes aos antimicrobianos. Bacana. Nós estamos aí com o público permanecendo, Paulo. Aqui o Chester Barroso de Carvalho disse: parabéns a Aves e ao Dr. Paulo César Martins pela abordagem de um tema muito importante para a cadeia avícola, que a conscientização realmente ocorra em todos os agentes da cadeia avícola. O pessoal concordando aí com essa abordagem, Paulo. Né? O Chester é uma pessoa que poderia estar no meu lugar fazendo essa apresentação, porque ele conhece de antimicrobianos, talvez, como pouca gente no Brasil, correto? Pois é, essa live ela está muito prestigiada. A Priscila do Ave News, eu vi que ela entrou aqui, tem várias pessoas que estão realmente participando e prestigiando aí a sua apresentação. Tenho mais 2 perguntas aqui. Por que existem tantas dificuldades em reduzir o uso de antimicrobianos? Na sua opinião, quais são os impedimentos? Excelente pergunta, muito, muito boa. Se você lembrar aquela frase que eu disse do professor Paulo Lourenço, que a gente aprende a tratar facilmente na universidade, mas a gente não aprende tanto a prevenir as enfermidades, e você tem uma gama. Se vocês lembrarem daqueles 14 pontos, a parte de terapia são os últimos 4. Os 10 primeiros têm que ser trabalhados. Volto a insistir, volto a informar. Essa apresentação eu vou deixar para o público que quiser pegar junto à Aves ou então junto a mim, e aí tem toda aquela descrição de passo a passo. Mas biosseguridade, manejo, nutrição, são pontos fundamentais que você pode aplicar. Só para vocês terem uma ideia, espaçando lotes de frango de corte entre retirada, limpeza, desinfecção, se você tiver um vazio sanitário de 15 dias e 20 dias, cada vez que você aumenta esse espaço, você melhora significativamente, reduz a transmissão de salmonelas e melhora significativamente a performance dos lotes. Então, sem uso de antimicrobiano, simplesmente com manejo. Ok? Paulo, probióticos são todos iguais? Existem 3 grandes grupos de probióticos. São os probióticos que são
Eles não se multiplicam no trato digestivo, eles são de trânsito, principalmente formados pelos bacilos, certo? Bacilos subtilis, bacilos licheniformes. Existem probióticos com várias bactérias, certo? De uma, duas, três, quatro, até 21 bactérias no mercado. Nada impede que surjam probióticos com mais bactérias. Então, são os multiespécies. Então, nós falamos de uma espécie, de multiespécies, tentando mimetizar o trato digestivo, toda a probiota, a microbiota do trato digestivo das aves, e existem os os probióticos de microbiota completa, que são conhecidos como se fosse a próprio cultivo fecal das aves. Só existem 3 produtos no mundo de microbiota completa, disponíveis comercialmente no mundo de microbiota completa. Então, você tem 3 grandes grupos de probióticos, cada um com um foco diferente do outro. Quanto maior o número de bactérias presentes, maior a possibilidade de você controlar as salmonelas paratíficas. Ok? Ao Kleber Watanabe, Paulo, parabéns pela apresentação. Muitos aditivos substituem promotores de crescimento, extratos vegetais, ácidos orgânicos, probióticos, prebióticos, etc. Como traçar uma melhor estratégia? A melhor estratégia é sempre aquela que vai premiar a melhor qualidade intestinal, seja do frango de corte, seja da reprodutora, seja da poedeira comercial. Melhoria da qualidade intestinal. Se eu estiver com uma qualidade intestinal fantástica, de muito boa visão, de fácil de você observar, que não há lesões, você está trabalhando com um produto adequado para você. Não importa se seja ácido orgânico, não importa se seja probiótico, pré-biótico, simbiótico, enzimas, você estará trabalhando com um produto adequado. O que a gente imagina é que na fase de pré-natal das aves, na fase do período perinatal das aves, é muito importante eu colonizar rapidamente essa microbiota, esse tubo digestivo com microbiota. Depois, você pode trabalhar, por exemplo, na fase final, o pessoal utiliza na retirada de frango de corte ácidos orgânicos na água para evitar a contaminação da carcaça por salmonelas que estão residentes ali no papo. A ave, quando você vai para o abate, você tira a alimentação, ela come cama, adquire um monte de salmonelas, e se eu uso um ácido orgânico líquido na água, eu vou reduzir essas salmonelas no momento do abate, certo? Vou reduzir a contaminação da carcaça por salmonela. Então, são várias estratégias. As enzimas, converse com o seu nutricionista, os ácidos orgânicos durante a produção. Então, cada um tem o seu papel, e eu tenho certeza que o técnico que acompanha pode conhecer melhor o seu produto do que eu, correto? Ótimo. Temos aqui o Ederson Jacob, que é o diretor da Copeave. Parabéns, muito importante esclarecimento. O Jean Guilherme Schneider diz parabéns a Aves e ao Dr. Paulo, muito boa apresentação. Aqui tem uma pergunta do Marco Nicoletti, vamos ver se ela não está repetida, creio que não. Paulo, é de suma importância a ocupação dos sítios de ligação do intestino por aditivo orgânico biológico. Qual a perspectiva de inocularmos esses aditivos junto à vacinação em novo? Já existem produtos comerciais disponíveis que você pode trabalhar junto com a vacina em ovo. Em outros países daqui da América do Sul, existem empresas já trabalhando a nível comercial com eles. E aqui no Brasil, algumas empresas fazendo testes com probióticos para serem inoculados junto com as vacinações em ovo. Então, eu acredito que em breve nós teremos boas surpresas na colonização do trato digestivo das aves. E volto a dizer, cada vez que eu antecipo um dia, eu ganho muito numa produção de frango de corte. 24 horas na vida de um frango de corte é uma fortuna. Então, se eu consigo trazer a utilização, a criação da microbiota, não na granja, mas para o incubatório e spray, ou até dentro da máquina, na transferência, cada vez mais eu vou ganhando
velocidade de colonização desse tubo digestivo, eu vou facilitar o amadurecimento desse tubo digestivo e, em todos os aspectos, eu vou melhorar a performance das aves. Paulo, o nosso presidente da Aves, o senhor Ademar Kerkhoff, mandou uma mensagem aqui agora para mim, disse: eu estou ligado, cumprimento e parabenizo o Paulo Martins pela apresentação, muito boas as explanações. Eu agradeço demais ao senhor Kerkhoff. Isso aí. Grande figura. Ao Luiz Brandi, que é gerente de produção da Copeave, parabéns ao Dr. Paulo Martins pela palestra. Inclusive foi ele que, como o Qualificaves é formatado em conjunto pela Aves e a Copeave na parte de postura comercial, essa foi uma sugestão, né? O nome do Paulo Martins foi uma sugestão do Luiz Brandi, lá da Copeave. Muito bem. Né? Grande Luiz, Então, muito bem. Muito obrigado, Luiz. e nós temos sempre palestrantes muito qualificados, felizmente, né, valorizando também a avicultura do Espírito Santo. Isso é muito importante. Reflete o trabalho sério que é feito aqui no Estado. Também tem que vender o peixe da associação e do cooperativismo, o trabalho sério que é feito pelas entidades e, felizmente, nós temos essa repercussão boa e a participação muito boa, né? Então, nós atingimos aí 70 participantes ao vivo na live e, por enquanto, as perguntas são essas. Tem mais uma aqui, eu creio que seja a última. As restrições que estão acontecendo para o controle do uso de antimicrobianos estão mais voltadas para as fábricas de ração, principalmente pela IN 14/2016. Muitos estão deixando de usar via ração para usar via água. Você concorda que as restrições que tem que ter como uso... Desculpa. Você concorda que as restrições têm que ter como foco a fábrica de ração ou seria ideal abordarem também as granjas? Toda razão nessa pergunta, excelente pergunta. A fábrica de ração talvez seja o local mais fácil controle, de mais fácil controle. Então, onde a pressão da fiscalização é maior. Nas granjas é muito mais difícil essa pressão de fiscalização. Mas existem já alguns estudos do Ministério da Agricultura e daquele grupo Aliança para o uso racional de antimicrobianos para tentar criar um mecanismo de maior controle da utilização de produtos. Ele tem razão, as fábricas de ração, sem dúvida nenhuma, representam o local de maior facilidade de controle. Mas eu acredito que as granjas, sem dúvida nenhuma, deveriam também ter esse controle. Mas esse controle se estabeleceria muito mais facilmente. Ô, João, posso sim, se nós criássemos uma mentalidade sim, com certeza. profissional 15 horas, né? com relação ao uso de antimicrobianos nos nossos técnicos, nos nossos veterinários. Cursos de reciclagem. Talvez valesse a pena pensar em cursos de reciclagem aí pela Aves, tanto para a parte de avicultura quanto a parte de suinocultura. Tem técnicos fantásticos que poderiam, alguns deles que fizeram pergunta para mim, que poderiam apresentar farmacologia. Isso poderia ajudar muito os técnicos no trabalho do dia a dia. Ok. O senhor conhece o doutor Eustáquio Moacir Grise? Um pouco. Um pouco? Não vou falar quantos anos, certo? Mas pois mais ele está nos assistindo e parabéns pela palestra, incansável pesquisador. Muito bom, bacana. Muito boa. Beleza. O Marco Nicoletti acabou de mandar mais uma pergunta. Qual a tua opinião a respeito do Smart Start, que ajuda e muito a implementar a alimentação de precisão e pós-eclosão por via oral, com grande facilidade e flexibilidade? Como nós falamos anteriormente, tudo que a gente puder antecipar, nós vamos ajudar o desenvolvimento do trato digestivo das aves. A nutrição, seja a nutrição em ovo ou a nutrição logo após o nascimento, com equipamentos específicos, aí nós teremos que ter no incubatório, além da incubação, do nascedouro, nós temos que ter um nascedouro já que contemple sistema de nutrição. E já existe isso na Europa.
E já existem algumas máquinas na América Latina também desse sistema. Eu acho que é irreversível a nutrição cada vez mais precoce das aves, seja por aspectos zootécnicos e seja pelos aspectos sanitários da mesma maneira, ok? Ok. Gabriel Silva Braga, parabéns pela palestra, tema fundamental para o futuro da avicultura, claro e preciso. Congratulações ao Dr. Paulo e à Aves. E a Aves? Não, o Dr. Paulo, mas e a Aves também. A aves também. Eu estou aqui graças a aves, certo? Isso aí, isso aí. A aves e a ASES, a parte dos nossos colegas da suinocultura. Exatamente. Paulo, eu creio que o pessoal esteja satisfeito. Não mandaram mais considerações, perguntas, né? Uma participação muito boa, muito bacana. Estão permanecendo ainda na live. E eu acho que nós podemos partir para as considerações finais aí que você tenha, né? E nós depois fechamos aqui, então. Muito obrigado, muito obrigado. Eu volto a insistir aos colegas que nós temos que nos dedicar um pouco mais ao estudo da farmacologia e farmacodinâmica dos produtos para que a gente trabalhe mais precisamente. E, além disso, conhecer essas alternativas. Em cada ponto, todas as pessoas que fizeram perguntas frisaram isso. Em que ponto que eu posso utilizar? Então, conversar com os fornecedores de cada um desses produtos alternativos, aonde eu posso trabalhar, qual é a melhor ação. Nós temos que amolar o nosso fornecedor, irritar o nosso fornecedor de perguntas. E nós, como fornecedores, teremos o maior prazer de treinar a equipe, de conversar com a equipe para elaborar os melhores planos de controle das enfermidades e redução de uso de antimicrobianos. Okay? Muito bem. Muito obrigado, Adélio, obrigado a Aves, obrigado aos colegas que ganharam. Paulo, nós que agradecemos aí a oportunidade de ouvir você, né? Agradecemos mais uma vez aí a gentileza e o apoio da Biocamp em proporcionar também a sua vinda. Muito, muito bacana. A gente agradece também o expressivo público que participou conosco aqui até agora e logo para frente aí nas próximas semanas certamente nós teremos aí outros webinários importantes aí para a avicultura, para a suinocultura do Espírito Santo e também para os demais estados que queiram acompanhar. Nós estamos aproveitando esse momento de pandemia para tentar trabalhar as inovações e essa é uma ferramenta que a gente tem aproveitado e tem funcionado muito bem, não só aqui no Espírito Santo, mas também em outros estados. Então, a todos que nos assistiram, nós agradecemos. Agradecemos aí também o apoio sempre presente da Copeave, né, junto com a Aves, fazendo esses qualificáveis acontecer. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos, sinceros agradecimentos ao apoio da Biocamp. Dr. Paulo, um grande abraço para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.